brasileiros a viajar e conhecer a Coreia do Norte. E vai abordar o tema A Vida na Coreia do Norte e o ressurgimento do comunismo. Uma salva de palmas para Leonardo Lopes. Olá, boa tarde. Muito obrigado aqui. Tá bom. Queria agradecer o Lucas, que não está aqui, o Sampaio, que está falando com o pessoal lá fora. Mas eu fiquei muito feliz com o convite que ele fez para mim, para poder vir aqui falar com vocês sobre Coreia do Norte. E não tinha como eu negar, né? Eu achei bem legal a iniciativa aqui do evento. E também porque é um tema que eu gosto bastante de falar, né? Foi uma experiência bem interessante. E a pergunta que normalmente as pessoas fazem quando eu falo que eu fui para a Coreia do Norte é: mas por que raios você escolheu a Coreia do Norte? Né? Tanto lugar melhor para ir, né? Com o mesmo dinheiro dá para poder passar, sei lá, 2 semanas no Caribe, dá para fazer uma série de coisas, né? Por que para lá, né? E aí normalmente eu falo que são 3 motivos, né? O principal é a questão de eu sempre ter uma curiosidade muito grande a respeito do período da Guerra Fria, né? Quando o mundo era polarizado entre socialismo e capitalismo, né? E todo mundo tinha que, de uma certa maneira, se posicionar a respeito disso. E existia muita dúvida, né? Porque o capitalismo todo mundo já conhecia, mas o socialismo era implementado, era uma coisa relativamente nova. Existia muita dúvida se isso ia dar certo ou não. Hoje a gente já sabe que não deu certo, mas naquela época existia essa dúvida. E é muito interessante entender essas experiências que houveram, né? Mas eu já nasci numa época que já não tinha, digamos assim, um Estado socialista, ou que pelo menos que eu pudesse viajar para lá, realmente vivo, né? Os poucos que tinha ainda, remanescentes, a gente está falando de Cuba, né? E a própria Coreia do Norte, né? Cuba ainda já abriu bastante para mercado, para turismo, de uma certa maneira, mas aquele que ainda estava firme ali era a Coreia do Norte, né? E eu falei, poxa, é uma oportunidade que eu tenho, né? E naquela ocasião, estou falando de 2008, Trump, ele estava disputando com Kim Jong-un quem tinha o botão mais potente, né? Então estavam aquelas ameaças, né? Se vai, se não vai apertar o botão, mandar míssil, se não manda míssil. E aí eu falei, poxa, alguma coisa pode acontecer a partir disso, né? Desde o país se fechar mais, ou ter uma guerra, ou de repente se abrir mais, alguma coisa pode acontecer a partir disso. Falei, poxa, a oportunidade é agora. E tem uma curiosidade interessante quando a gente fala de Coreia do Norte, porque a gente esquece que aquela é uma península inteira coreana, e que é o mesmo povo, com a mesma cultura, com a mesma história, com a mesma língua, na mesma região geográfica, né? E eles são divididos por uma linha imaginária, o paralelo 38. E assim, é o perfeito laboratório para a gente ver se dá certo ou se não dá certo, né? Porque a gente está comparando exatamente o mesmo povo, nas mesmas condições, e a gente consegue analisar, lógico que tem várias nuances, vários fatores históricos ali envolvidos, mas é uma boa experiência, uma forma interessante de a gente analisar para ver o que aconteceu ali, por que hoje um é muito mais próspero do que o outro, né? Houve um período em que o lado comunista era muito mais próspero do que o lado do sul, o lado capitalista, né? Mas isso principalmente por conta do apoio da União Soviética no começo do país, né? Bom, uma vez decidido que é para lá, né, e eu vou fazer aqui nessa minha palestra, eu quero contar um pouco da minha experiência lá e ao mesmo tempo trazer várias curiosidades, informações e como que é a vida lá na Coreia do Norte, passando pela experiência que eu tive lá também. E uma vez decidido que eu ia para lá, eu tive que então conversar com a minha esposa, explicar para ela que a gente ia para a Coreia do Norte. Ela não tinha muita ideia do que era a Coreia do Norte, daí eu fui explicar para ela aí que ela ficou preocupada, né? Mas aí, naturalmente, que eu fui fazer muita pesquisa para saber se era de fato seguro ir para lá ou não. E uma das coisas que é interessante é que de fato é seguro ir para a Coreia do Norte, desde que você respeite todas as regras deles, né? E não são poucas as regras, né? Eu tive que, quando eu comecei a ver como que fazia para lá, tive que entrar em contato com uma agência chinesa, porque só algumas agências chinesas têm acordo com o governo da Coreia do Norte para poder fechar esse tipo de pacotes, então você não tem como ligar lá
na Coreia do Norte e falar quero ir para aí, ou pegar um avião e descer do nada, não pode, você já tem que ir com tudo fechado, tudo contratado, e quem faz isso são algumas agências chinesas. E tirei naturalmente uma série de dúvidas com eles, né, de preocupações, e quando as coisas estavam mais encaminhadas, eles já vendo a questão do visto e tal, me mandaram então um documento com uma série de regras ali que eu tinha que respeitar para ir para lá. E essa já é uma das curiosidades, né, porque eventualmente, né, depois acabei postando muita coisa a respeito disso, mas sempre aparecem os famosos defensores da Coreia do Norte para poder, né, do socialismo, que daí a gente aborda um pouco a questão desse próprio ressurgimento, né, por que agora tem um monte de comunistinho, né, o pessoal está apaixonado de novo pela Coreia do Norte e pelos países socialistas. Em vira e mexe eles falam, não, mas isso não existe, isso é mentira, né? E eu falo, não, mas eu assinei um documento aqui falando que eu não posso fazer coisas como, por exemplo, eu não poderia levar uma Bíblia, não posso levar um crucifixo, não posso levar nenhum símbolo religioso, não posso levar nada que tenha ícones americanos, ou seja, bandeira, alguma coisa americana, ou japonesa ou sul-coreana. Eu não podia... por exemplo, eu não poderia, na hora de tirar fotos, por exemplo, né, uma série de regras a respeito de fotos, né, eu não poderia, por exemplo, se eu pego um jornal com uma foto ali estampada de Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, qualquer um deles estampado, eu não poderia colocar minha carteira em cima, colocar um copo em cima, dobrar no meio. Então, um monte de regras meio bizarras, né, na hora de tirar foto na frente da estátua lá, né, aquela estátua gigante que tem dos dois, às vezes eu não poderia me agachar, não poderia tirar foto do lado da parte traseira da estátua, não poderia tirar foto de parte da estátua, um monte de regras. E aí eu concordei com todas elas, mandei isso, né? E aí chegou o dia de ir para lá, né? Dali pegar então um avião daqui para Pequim, de Pequim para Dadong, que é a cidade divisa, né? Então eu escolhi fazer todo o trajeto de trem porque eu queria conhecer o interior do país, né? Então quando você vai para lá, você vai para lugares pré-determinados, mas eu queria ter um pouco, pelo menos mesmo que eu tivesse uma visão um pouco distante, mas um pouco de uma visão do que é as partes onde eu não poderia visitar, né? Como que elas são, né? E então eu escolhi fazer esse trajeto de trem. Aproveitei e fiz a parte da China também, toda de trem, para também ter um pouco dessa vivência do interior da China. Então foram 18 horas de viagem de trem, de Pequim até Dadong. Chegando em Dadong, recebi então, encontrei com a guia chinesa, né, que ela me entregou os tickets de trem para Pyongyang, me entregou o visto, né, e boa sorte, né? Então o guia não vai comigo, né? Dali eu e minha esposa entrar num trem cheio de norte-coreanos, e aí você já fica até tenso, porque o próprio trem já tem vários símbolos comunistas, tal, você já fica até um pouco tenso, fala, bom, o que vai acontecer agora? Eu estou por mim. Ninguém falava inglês, ninguém falava nada ali. Falei, estou por mim, vamos nessa, né? E aí já tem uma dúvida também, que normalmente as pessoas perguntam, falam, espera aí, o trem estava cheio de norte-coreano, significa que norte-coreano pode sair da Coreia do Norte? Depende, né? Depende de muitos fatores, né? Não é tão simples assim, né? Ali você vai ter algumas pessoas que são do altíssimo escalão do governo, né, e pessoas de altíssima relevância na sociedade, né, que a gente vai definir isso a partir do seu Songbun, que eu vou falar um pouquinho mais disso lá para frente, mas também tem o tal dos Donju, né, e o que significa Donju? Donju são os mestres do dinheiro, né, então eles não fizeram o curso do Nando Moura, né, pode ficar tranquilo, não é disso que eu estou falando, mas a tradução de Donju é mestres do dinheiro. Quem que são esses Donju? Os Donju? Bom, então vou contar um pouquinho, porque isso é muito importante para entender também o contexto ali da Coreia do Norte. Na década de 90, a Coreia do Norte passou por grandes 3 provações. A primeira foi a seguinte, o presidente Kim Il-sung, fundador do país, hiper idolatrado, ele morreu. Né? Então, foi em 94 ele morreu. Isso foi um baque tremendo, vocês encontram vídeos no YouTube das pessoas se jogando no chão, não acreditando como que um Deus pode morrer, porque ele era uma divindade. Ele criou uma religião, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para ele ser adorado. Então isso realmente deixou todo mundo assim derrubado, né? Estruturalmente ele já vinha preparando o filho dele, Kim Jong-il, para assumir, mas mesmo assim foi um baque muito grande para a população.
Uma outra situação foi o seguinte, foi a década em que caiu a União Soviética. E a União Soviética era o principal patrocinador do país. Mais de 80% do comércio que a Coreia do Norte fazia com o mundo era com a União Soviética, assim como é hoje com a China. Hoje 87% do comércio eletrônico do comércio da Coreia do Norte com o mundo é com a China, né? 87%. E com a queda da União Soviética eles ficaram economicamente devastados. Do nada não tinha mais dinheiro, porque o regime caiu de uma vez. Então no outro mês não tem mais negócio, não tem mais contrato. Lógico que algumas coisas estavam andando, mas foi um baque muito grande. A queda que eles tiveram foi de mais de 90%. A queda de comércio que eles tiveram. Então você imagina que a economia deles caiu de 100 para alguma coisa na casa, sei lá, de 25. Né? Foi uma queda assim gigante. E uma terceira coisa, né, porque desgraça pouca não é bobagem, foi uma época em que, aquela década em que eles sofreram com muitas secas e inundações. E essas secas e inundações, elas devastaram o que eles tinham de agricultura, o que eles tinham de safra para colher. Então, uma economia derrubada, um governo completamente, a moral do governo abalada e não tinha comida. O que aconteceu? Um período grave, muito triste, chamado Marcha Árdua, que foi o período em que acredita-se que pelo menos 1 milhão de norte-coreanos morreu de fome. E nesse período, nessa situação que as pessoas elas tinham que se virar para conseguir comer, então não era incomum as pessoas arrancarem casca de árvore para tentar comer, familiares trocarem seus filhos que já estavam moribundos para alimentar-se deles. Era um período muito, muito, muito assim, devastador para aquela sociedade. E algumas pessoas falaram, bom, eu não tenho mais nada que eu possa arriscar aqui, eu vou tentar ir para a China para tentar arrumar comida. E atravessar a fronteira é crime de deserção, você vai ser fuzilado. Mas eles falaram, não tem mais nada a perder, vou atravessar a China e vou ver se consigo comida. E alguns deles a conseguiram atravessar, mas a sua família ficava. Nisso, o que eles faziam? Descobriam algum caminho, subornavam os guardas, que os guardas também passavam fome. E com isso eles conseguiam fazer um trânsito de entrar e sair do país com mercadoria, comida, especialmente mais para frente bem de consumo. Eles começaram a criar um mercado negro, chamado Jangmadang, proibido, né? Porque ainda o Estado controlava 100% da economia. E eles criaram então esse mercado negro, onde eles conseguiam vender alguns produtos que eles traziam da China, ou fazer trocas, permutas, e com isso conseguir algum tipo de sobrevivência. Por um tempo, Kim Jong-il, que era o presidente na época, ele fez vista grossa para isso, porque ele falou, pô, precisa comer, milhares estão morrendo por dia, pô, precisa comer, então eu não vou fazer nada por enquanto, deixa rolar. Mas ele nunca gostou da ideia de ter algum tipo de livre mercado, livre iniciativa rolando ali dentro do seu país. Ele tentou taxar por um tempo, não deu muito certo, mas esses, digamos assim, empresários, digamos assim, que estavam surgindo ali, eles começaram a criar negócios realmente interessantes, começaram a trazer eletrônicos, começaram a trazer roupas, a economia começou a crescer de alguma maneira. Até que chegou um ponto, cerca de 2010, que Kim Jong-il falou, não, isso está errado. Agora o meu país tem milionários. Os Donju agora eram milionários. Esse grupo que detinha esse controle dessa economia paralela. E Kim Jong-il falou, não, isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente sabe pela própria Revolução Francesa, mas é uma coisa que aconteceu também na Coreia do Norte, esse grupo que agora era uma burguesia começou a reivindicar os seus direitos. E isso começou a esbarrar com a liderança ali, que no caso não é uma monarquia, mas é uma ditadura. E ele falou, não, esse pessoal não vai ter direito aqui não, eu vou quebrar a perna deles. Qual foi a brilhante ideia que Kim Jong-un teve? Falou, vou mudar a moeda. Então em 2010 ele decidiu fazer uma troca de moeda. E nessa troca de moeda ele falou, todo mundo agora tem que ir no banco, né, alguma coisa semelhante ao banco, e falou, vocês vão lá trocar o dinheiro do antigo pelo novo, porém, existe um limite, e esse limite era alguma coisa em torno de 100, 200 wons. Os Donju tinham muito mais do que isso guardado em dinheiro em casa.
E esse dinheiro dele simplesmente da noite para o dia virou papel que não serve para nada. O que aconteceu com a economia do país? Devastou a economia. Qual foi a solução de Kim Jong-il? Matar o ministro da economia. Então ele mandou matar o ministro da economia. E aí isso foi em 2010. Um pouco mais à frente, logo em seguida ele faleceu. E quem assumiu foi o filho dele, Kim Jong-un. O filho dele, que foi educado na Suíça, que teve uma outra base de formação, ele falou, bom, não vou ser inimigo dos Donjun, vou me aliar a eles. Então eu vou fazer deles alguém que me ajude a trazer dólares e euros para a minha economia. E eles têm uma vantagem ali, porque todo cidadão é funcionário do Estado. Então ele pode, por exemplo, fazer uma fábrica na Rússia, exportar a mão de obra, cobra dos russos lá, dos empresários lá, um valor para ter esses trabalhadores lá trabalhando, e esse dinheiro vem todo para mim. Algo parecido com o que a gente vê aqui com os mais médicos. Você exporta a mão de obra. Ele é funcionário de Estado, manda ele trabalhar lá, eu pego o seu dinheiro. Então uma das formas dos Donju enriquecerem hoje ainda é terceirizando mão de obra escrava. Porque eles são escravos do governo, são escravos do regime, né? Voltando lá para o trem, né? Agora que vocês já sabem quem são os Donju, né? Junto com na minha cabine, onde estava eu e minha esposa, tinha um casal, que eu acredito que eles eram dos Donju, porque eles declararam no papelzinho lá que eles estavam levando 5 mil dólares em mercadorias da China, né? E você sabe que se você entrar em Guarulhos com mais de 1.000 dólares, você já tem que declarar, o fisco te pega, né? E eles estavam entrando com 5 mil dólares ali de mercadorias. Atravessamos a fronteira, né? Saindo de Dadong, deu uns 10 minutos. Chegamos ali logo na fronteira, a gente já via aqueles quadros, né? Que tem Kim Il-sung, Kim Jong-il. E já dá um friozinho na espinha, né? Porque você fala, né? O que vai acontecer daqui para frente, né? Entram diversos militares no trem e começa a revista. Então eles começam a revistar as malas, bolso, detetor de metal, abrir celular, ver as coisas que você tem. A gente foi muito bem orientado sobre apagar um monte de coisa. Então memes, por exemplo, poderiam ser completamente mal interpretados por eles. Então falou, zera tudo, não leva nada. Laptop falaram, mas nem leva, porque vai dar trabalho. Guarde em algum lugar, não leva laptop. Durante ali a entrevista, a revista, minha esposa estava com um livro corporativo de liderança, tal, né, de como liderar equipes e tal, e tinha lá, acho que era o Líder Extraordinário, não lembro o nome do livro, mas tinha a palavra líder bem grande. Líder, sim, tudo bem que é uma palavra em português, mas dá para você associar com o próprio inglês e tudo mais. A hora que um dos militares viu aquele livro, pegou dela, chacoalhou, mexeu de todo lado e saiu correndo, sei lá o que fazer com o livro. Tempos depois ele volta e devolve para ela, presumo que ele foi ver se tinha autorização para entrar com aquele livro dentro do país, né? É muito interessante, né? Porque assim, a gente tem ali, né? A gente ficou depois, né? Só para contextualizar, a gente pegou depois, foram 6 horas de trem de Dadong até Pyongyang, e durante esse período eu seguindo as regras, também não tirei foto de nada, via muitas coisas interessantes do interior do país, mas não pude tirar foto de nada, porque eu estava seguindo as regras ali direitinho. Chegando em Pyongyang, chegamos na estação lá de trem de Pyongyang, recebemos lá, fomos recebidos por 2 guias, um motorista, e eles então confiscaram o nosso passaporte, e falaram, a gente só te devolve o passaporte no dia de você ir embora. Já é uma forma de deixar a gente preso com eles, né? Então assim, quem sou eu na Coreia do Norte sem um documento, né? Então não sou ninguém, né? Então olha, existe um risco se a gente imaginar nesse sentido, né? Daí você fala, mas a gente tem relações diplomáticas, tem embaixada brasileira em Pyongyang, né? Obrigado, Lula, né? Por ter feito isso, mas a gente tem uma embaixada, mas não serve para nada, né? O próprio Itamaraty, se você entrar no site do Itamaraty, vai estar lá, não viaje para a Coreia do Norte, né? Eles têm as recomendações de cada país e a Coreia do Norte fala, não vá para lá de jeito nenhum, né? Mesmo a gente com uma embaixada lá, né? O que não faz muito sentido, né? Bom, fomos passear, fomos lá ver o Arco do Triunfo deles, que é muito maior do que o de Paris, de verdade, bem bonito, e fomos então jantar.
fizemos alguns passeios, entramos no restaurante gigante, muitas mesas, só a gente. Só tinha gente ali, nossa mesa de apostas, comidas todas ali, tudo calculadinho. Restaurante num lugar bem escondido, tal, muito bonito o restaurante, bem reservado. Eu falei, bom, ok, estranho, né? Depois eu fui perceber que toda vez que a gente ia no restaurante era só a gente que estava lá, né? Teve até uma ocasião que eu perguntei para a Gui, eu falei, poxa, né, mas tem a chance da gente ir para um bar? Daí eu falei, tem um bar aqui. Eu falei, poxa, que legal, né? Então vamos pro bar e tal. Daí eu falei, deixa eu só perguntar, vai ter mais alguém além de nós lá? Não, vai ter só vocês. Eu falei, então não tem graça ir para um bar para ter só a gente de novo, né? E aí a gente, né, acabou a noite, jantamos, falou, bom, vamos para o hotel. Chegando no hotel, né, e falando em hotel, não sei se vocês ficaram sabendo, mas em 2007 teve um cara chamado Otto Warmbier, um americano, 21 anos, que ele viajou para os Estados Unidos com um grupo de amigos, viajou para a Coreia do Norte, né, com um grupo de amigos, e ele tinha bebido, né, estava animadão e tal, então teve a brilhante ideia, né, ele tinha reparado no dia anterior que no elevador do hotel não tinha o quinto andar, então ia do quarto e pulava para o sexto. Ele falou, por que não tem o quinto andar no elevador, né? Aí ele teve a brilhante ideia de ir pela escadaria, lógico, né, todo mundo faria isso, né? Ele foi lá subir a escadaria, chegou naquele andar, ele estava bêbado, ele viu uma placa, achou bonita aquela placa, tentou tirar aquela placa da parede. A hora que ele tirou aquela placa era muito pesada, ele deixou no chão, foi embora. Foi só isso que aconteceu. No outro dia ele foi embarcar, foi pegar o avião, chegou no aeroporto, a polícia prendeu ele. Por quê? Foi pego nas câmeras de segurança, e aí ele foi a julgamento. Ele foi considerado que ele estava roubando símbolos nacionais, né? Aí você fala, isso é um crime contra o Estado. Aí você questiona, mas o que estava escrito ali? Estava escrito o nome de Kim Il-sung. Era isso. Mas existe uma confusão ali na Coreia do Norte, quando a gente fala de Estado e a família Kim. Kim Il-sung foi o fundador da Coreia do Norte, foi colocado por Stalin, fez a primeira Constituição, na década de 70 ele fez uma segunda Constituição, e aí a Constituição do país, que aí ele já vinha fazendo um trabalho muito grande de culto à personalidade, ele mudou essa Constituição para Constituição da República Democrática Popular da Coreia, Kim Il-sung. Então agora o nome dele está na Constituição do país. Antes de começar as leis e tudo mais, vem uma introdução enorme falando sobre o povo deve ser leal a tudo que ele falar, não deve questionar tudo que ele falar, assim, tem que passar tudo que ele passa, ele ensina para as próximas gerações. Isso está na Constituição da Coreia do Norte, uma coisa completamente personificada a ele, né? Então você pegar um símbolo que tem o nome de Kim Il-sung é um crime de Estado, porque ele é o Estado, né? E aí ele foi então para ser julgado. E aí agora a gente está numa faculdade de Direito, essa parte vai ser interessante, explicar um pouquinho como é que funciona o judiciário na Coreia do Norte, né? Ele foi direto para a Suprema Corte, que seria o Tribunal Superior, que seria o equivalente ao nosso STF, com uma diferença que lá só tem um juiz e tem 2 assessores desse juiz. Quando ele foi levado a esse juiz, ele já foi informado dos crimes que ele cometeu. E esse juiz então deu a sentença. Pela lei da Coreia do Norte, isso consta no Código Penal da Coreia do Norte, você não pode questionar uma decisão do juiz. Você não pode argumentar, você não tem direito a recurso. Todo o processo deve levar no máximo 15 dias, desde a acusação até a sentença. E qual que é o papel do advogado nesse sentido? O papel do advogado é simplesmente dizer para ele o seguinte: você se ferrou. Esse é o papel do advogado, né? Então ele chega para ele e fala assim: olha, a única chance que você tem, isso está previsto no Código Penal, a única chance que você tem é você confessar. Ele falou: mas confessar o quê? O que te mandarem. Então não é incomum você ver julgamentos, isso aconteceu com vários, onde as pessoas confessam as coisas mais bizarras. E Otto, ele confessou que ele era um infiltrado da CIA para roubar símbolos nacionais. Mas mesmo assim ele não conseguiu o apelo,
né, com esse apelo, ele não conseguiu convencer e ele foi condenado a 15 anos de prisão, trabalho forçado. Depois de 1 ano de pena, ele foi devolvido em coma para a família e em 2 dias ele faleceu. Otto ficou num hotel, né, um hotel chamado Yanggakdo. E eu falei, bom, eu quero ficar nesse hotel. E aí eu reservei com o pessoal lá para ficar justamente nesse mesmo hotel. Não fiquei no 5º andar. Mas de fato eu fui lá no elevador para conferir, de fato pula do 4º para o 6º. Realmente não tem que andar, é verdade. E quando eu conversei com as guias, elas me contaram a história dele. E elas me contaram na versão do Estado. E a versão do Estado é que ele era de fato um infiltrado da CIA. Então isso é uma verdade lá. Otto naturalmente não tinha de infiltrado nada, né? Ele era um estudante, 21 anos. Mas ele fez isso para conseguir, de alguma maneira, tipo, validar aquilo que o governo quer vender em termos de propaganda interna, mas não foi o suficiente. Morreu. Ele foi devolvido morto, praticamente morto, né? Bom, tava eu lá no hotel então, falei, bom, agora eu preciso pelo menos avisar para minha família que eu cheguei. E aí eu falei, bom, eu preciso mandar um e-mail. Eu já sabia como as coisas funcionavam, né? Então eu fui lá no computador que tinha lá na recepção do hotel, pedi para eles, tive que pagar, não foi barato. Uma conexão de internet lá anos 90, né? Aquela coisa extremamente lenta, totalmente limitada, assim como a internet da China, né? Então você não tem acesso a diversos recursos, né? Mas eu consegui acessar um e-mail, que eu já tinha um e-mail que não é desse Gmail, que você não conseguiria acessar, e mandei um e-mail para minha família, falando, tá tudo bem, cheguei, tá tranquilo, né? Pelo menos para deixar eles tranquilizados. E aí vem mais uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer. Mas peraí, se você mandou um e-mail, então tem internet na Coreia do Norte? Tem, mas não é para todos, né? Então, quem pode ter acesso à internet? Basicamente, tem um computador em cada hotel, que é justamente para os turistas, né? E em algumas bibliotecas tem um computador que você pode usar a internet sob vigilância. O que eles conseguem acessar com essa internet? A mesma coisa que a China, ou seja, uma série de coisas restritas, serviços de Google é restrito, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo restrito, né? Bom, feito isso, né, avisado a família, falei, agora eu vou pro quarto, vamos dormir, né, mas antes de dormir resolvi falar, deixa eu ver a televisão, né, o que tá passando aqui na TV. Liguei a TV e aí eu descobri que eles tinham 2 canais ali disponíveis para assistir do país. Os outros eram canais internacionais, tinha Al Jazeera, por exemplo. Mas assim, os únicos 2 nacionais que tinham, e eu descobri que na verdade eram todos, que eram esses 2 canais do governo. Falei, legal, vou assistir. Um deles estava fora do ar porque só fica ativo durante o dia. Que é que ele fica passando clipes e músicas e filmes que vão naturalmente engrandecer, né, as belezas naturais e os grandes líderes, a história deles e tudo mais. Então é uma coisa assim de propaganda o tempo todo. E o outro canal é propaganda política 100%. Sabe quando chega a período eleitoral, que você tem que assistir aquela propaganda do cara inaugurando obra, beijando criancinha, comendo pastel? É isso o dia inteiro naquela TV. Então é Kim Jong-un visitando uma escola, inaugurando um parque industrial, apontando para um foguete. É isso o dia inteiro, sempre com uma música triunfante, né, uma narração assim que você quase chora sem entender nada, né? Então é realmente assim, bem uma coisa assim tocante, mas 100% propaganda, pura propaganda, né? E uma das coisas que eu reparei ali, que foi curioso, né, é que sempre que Kim Jong-un ele estava em algum lugar, tipo, tá inaugurando uma escola, aí eu não entendia nada, mas eu via era como se falasse assim, ó, não faz isso aqui tá errado, troca isso daqui por tal coisa, aquilo ali também tá errado, né, assim que faz. Aí ele ia num pesqueiro, chega no pesqueiro, essa rede aqui também tá errado, isso aqui, e em volta dele um monte de gente anotando, sempre, umas 5, 6 pessoas com um caderninho anotando, fazendo anotações. Eu falei, caramba, mas toda hora ele tá opinando sobre alguma coisa e anotando, e todo mundo anotando, né? Tá bom. No outro dia eu resolvi perguntar pra guia. Eu tava assistindo a televisão ontem, né, e eu achei curioso, assim, porque ele opina sobre tudo, né? Parece que ele entende, assim, que ele conhece tudo. Eu falei, é verdade, ele conhece. Ele conhece, mas de tudo, assim, de embalagem, porque eu falei, de embalagem de salgadinho até, né, um pesqueiro.
ele tem conhecimentos profundos sobre tudo, tá bom, né? Falei, e esse pessoal que fica anotando tudo? Falei, porque eles não querem esquecer de nada. Eu também não gostaria de esquecer de nada que ele mandou fazer, né? E nesse dia, então, a gente resolveu ir por um templo budista. Vamos ver, né? E aí, já vem mais uma pergunta. Falei, um templo budista? Então, tem religiões na Coreia do Norte? Tem. Mas não é como vocês estão achando que é. Né? Então, a Constituição na Coreia do Norte, ela prevê que ele prevê em inglês, ele chama isso que tem liberdade religiosa. Mas aí no próximo parágrafo fala assim, desde que autorizado pelo Estado. Então, qualquer tipo de reunião religiosa, qualquer tipo de... Se você quiser construir uma igreja, aliás, as construções de igrejas só podem ser feitas pelo Estado. Né? Então, ninguém pode construir, até porque não existe propriedade privada lá. Então, assim, se você quiser ter uma igreja, você não pode. Qualquer tipo de culto tem que ter autorização. E aí o Estado simplesmente não dá. Né? É a mesma questão de, tipo, eles têm lá previsto que existe a liberdade de ir e vir. Eles podem sair do país. Está na Constituição, você pode sair do país. Desde que o governo aprove. O governo aprova? Não. Então você não pode sair do país. Né? Então é simples assim. Mas uma curiosidade, né? Porque a gente foi lá nesse templo budista, e aí eu comecei a perguntar para ela, falei, mas como que são as religiões aqui? E ela falou, olha, mais ou menos 80% da população não tem religião nenhuma, é ateu. Né? E 20% tem alguma religião, vai ser budista, xanduísta, né? Falei, tem cristão? Tem cristão. E aí depois, quando eu voltei, fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, para entender como é que funciona essa questão da religião. E isso também tem a ver com Songbun. E eu vou explicar um pouco mais para frente esse Songbun que eu estou falando, que é bem interessante e curioso. Mas a principal religião, ou seja, esses 80% que são ateus, eles não são necessariamente ateus. Eles seguem a ideia Juche. E o que é a ideia Juche? A ideia Juche é uma religião criada, chama-se de uma filosofia, mas ela tem totalmente o objetivo de ocupar o espaço da religião que o Estado quer tirar. Né? Então a gente sabe que religião não é uma coisa bem vista, né, pelos socialistas e tudo mais, mas eles sabem que o povo precisa se apegar a alguma coisa, ter algum tipo de sentido, algum tipo de resposta, de esperança. E a ideia Juche, que significa autossuficiência, foi criada por Kim Il-sung para justamente atender essa lacuna e naturalmente serve também como uma forma de devoção a ele. Né? Então, assim, uma forma de ele ser ali o que seria a divindade dessa religião. Né? Então a população, desde criança, ela é doutrinada para seguir a ideia Juche e para ter uma certa repulsa a outras religiões. Né? Então por isso que hoje 80% da população segue essa ideia Juche, até porque também é a religião oficial do Estado. E lá, em determinado momento, lá nesse templo budista, tinha um monumento, como se fosse uma torre, e aí a guia parou e falou assim... Você conseguiria me dizer, essa torre tinha diversos sinos. E ela falou, você conseguiria me dizer quantos sinos tem nessa torre? Daí eu olhei e falei, bom, ela tem 13 andares, tem 8 pontas em cada andar, cada ponta tem um sino, 8 vezes 13, eu falei, opa, peraí, acho que tem pegadinha aqui. Né? Então eu falei assim, não faço ideia. Daí ela falou então, Kim Jong-il responder essa questão em poucos segundos, porque ele é um mestre da matemática. Eu falei, não tenho dúvidas, né? Realmente é impressionante, né? Eles têm essa visão de que os grandes líderes são realmente intocáveis, que eles são superdotados, que eles têm poderes incríveis, né? Além de algumas lendas que existem, que eles nem defecam, mas assim, eles acreditam que tudo que eles fazem é uma coisa assim completamente incrível e invejável, né? A gente chegou a visitar um lugar que chama Palácio de Kunzusan, Palácio do Sol de Kunzusan, que é onde é um mausoléu, que estão os dois corpos deles lá, de Kim Il-sung e de Kim Jong-il, expostos para visitação. E você pode ver, impecáveis, né? Impecáveis os corpos lá. Eu vi esses corpos lá, reverenciei, com todo um ritual ali, né?
E lá, nesse mausoléu, existem várias seções com alguns pertences deles. Bobagens. Então você encontra lá carros, iates, trem, né? Então tudo exposto lá para você ver. E eu não estou brincando, é verdade. Tem iate, tem um vagão de trem, tudo lá para você ver que era um deles. E tem uma sala, que é uma sala onde tem todos os títulos de doutorado que Kim Il-sung recebeu. De doutor honoris causa. E essa sala foi o momento, então, da guia falar, olha, se você tinha alguma dúvida que ele é incrível, fala, agora não tem como você discutir, porque o mundo reconhece Kim Il-sung como uma sumidade da sabedoria em diversas áreas do conhecimento. De engenharia a pastelaria, ele manja de tudo, né? E ali, ela foi mostrando aqueles prêmios, né? E, assim, muito feliz em mostrar o quanto que o mundo reverencia e reconhece o conhecimento vasto que Kim Il-sung tem. E é a mesma coisa para Kim Jong-il. A gente visitou um outro lugar também, que chama Exibição Internacional da Amizade, que tem mais de 300 mil presentes que a Coreia do Norte recebeu. São presentes diplomáticos, a gente sabe, isso acontece o tempo todo, né? Então todo representante de algum país troca presente, uma coisa comum, né? Mas para eles não. É o reconhecimento do mundo, né? E manda presentes porque eles acreditam de fato que o mundo inveja a Coreia do Norte. Sim? Bom, eu tive a oportunidade ali de fazer diversas anotações, de acompanhar, fazer diversas perguntas, escrevi um monte de coisa a respeito disso. Depois, na volta, eu acabei colocando, fazendo vários artigos sobre isso no meu blog. E assim, quem quiser depois saber mais, tem muita coisa legal para consultar lá. Um dos momentos mais interessantes que eu tive ali foi uma hora que eu vi um mendigo na entrada do metrô. E tinha uma regra para fotos, uma série de coisas que não pode tirar. Falei, poxa, eu quero tirar foto desse mendigo. Me arrisquei, porque é uma coisa que não pode fazer, com a câmera escondida, tirei uma foto desse mendigo. E a foto ficou horrível, mas eu tenho a foto. Depois eu fui perguntar para a guia, o que era aquilo, né? E ela, a gente passou por ele na entrada do metrô lá. Ela falou, quem? Eu falei, aquele cara que estava sentado no chão, né? Não vi nada. Eu falei, não, mas tinha um cara sentado no chão ali e tal, né? Então ela falou, devia ser uma pessoa louca, né? Um doente mental. Assim, eu vim de São Paulo, eu sei reconhecer um mendigo, gente. Então era um mendigo, né? Não tem como dizer que não era um mendigo, né? E eles tentam fazer essa coisa de acobertar, porque Pyongyang é a vitrine, é aquilo que eles querem vender como sucesso, né? O que é o sucesso do socialismo, tanto internamente como externamente, né? Então eles não querem permitir que você registre, ou que você veja alguma coisa que manche essa imagem da perfeição, né? E quem que pode morar em Pyongyang? Esse lugar vitrine e tal? A alta elite do país. E quem é essa alta elite? É quem tem um alto Songbun. E o que é o Songbun? É um sistema de casta política. Quanto maior devoção a sua família e a história de sua família tiver ao regime, mais vantagens você tem. Quanto menor devoção da sua família, menos vantagens você tem. Então, se você teve um avô no passado que ele lutou a favor da Coreia do Norte contra os japoneses, você vai ter o privilégio de morar em Pyongyang, poder ir para uma faculdade, sua alimentação vai ser melhor, escolher sua profissão. Se você teve um parente no passado que ele lutou do lado sul-coreano, ou que ele era um comerciante, ou era um fazendeiro, ou era um pastor, aí sua vida não vai ser legal. Você tem chance, inclusive, de nascer num campo de concentração que existe até hoje. Hoje existem mais de 200 mil pessoas vivendo em campos de concentração na Coreia do Norte. Há gerações. Pessoas nascem, vivem, casam, têm filhos lá e morrem. Porque no passado, tinha algum parente que fez alguma coisa contra o governo, né? Essa Songbun, ele tem mais de 50 categorias, mas divide praticamente em 3 grupos. Central, que são os principais, os vacilantes, que são aqueles que você deve ficar atento, e os hostis, que são aqueles que você sabe que você pode vai ser muito maltratado socialmente, não vai ter oportunidade nenhuma. E quem são esses hostis? Lembra que eu falei da religião? Lembra que eu falei que tem cerca de 20% da população ali que ainda tem alguma religião, budistas, xandoístas? Eles, em geral, são esses hostis. São aquelas pessoas que elas estão à margem da sociedade. Então elas professam, de alguma maneira, dentro daquilo que é permitido a religião delas, que elas não têm mais nada a perder. Algumas delas, inclusive, aceitam encenar
nas 4 igrejas cristãs que existem na Coreia do Norte. Teve uma ocasião, inclusive, que a guia, a gente conversando com ela, ela falou assim, né, mas como que é lá no Brasil? Eu falei, lá a gente, economicamente falando, a gente trabalha, paga imposto, né, mas a gente também tem que pagar educação, saúde e tal. Eu falei, vem pra cá, né? Por quê? Porque aqui a gente não paga imposto e tem tudo de graça. Eu fiquei com muita vontade de falar para ela, falar, desculpa, mas você entrega 100% do seu salário pro governo, porque você é escrava do governo, e o que eles te dão é uma miséria, né? Mas eu não quis entrar nessa área porque eu já tinha feito perguntas erradas demais, né? Ela falou do sonho dela, formada em turismo, ela falou do sonho dela, que o sonho dela era ir para Nova Zelândia. E quando ela falava disso, né, e a minha esposa já tinha viajado para Nova Zelândia, elas conversaram um pouco, minha esposa falou um pouco como que era lá, mas a gente percebeu um ar de tipo, é meu sonho, mas eu sei que não vai rolar. E ali trouxe uma reflexão muito forte pra gente, né? Eu e minha esposa à noite conversando no quarto, a gente falou assim, né, tipo, que pena, né? Uma pessoa tão legal, uma guia super querida, uma pessoa assim que a gente teve ótimos momentos com ela, a gente dava muita risada. E ela assim, ela é escrava. Ela é escrava no regime, ela está presa, ela não vai poder sair daqui nunca. E a minha esposa falou, nossa, que vontade de catar ela e levar para casa, né? Eu falei, mas será que se ela saísse de lá, ela ia ser feliz? Né? E aí, eu sei que tá acabando, mas só para concluir, estou bem no finalzinho. Existe um lugar chamado Hanawan, que é uma escola preparatória para refugiados da Coreia do Norte quando chegam na Coreia do Sul. É compulsória, eles têm que passar 3 meses lá, para eles aprenderem como que é viver num país livre, porque eles não sabem. Eles não sabem o que é você ter liberdade para você não dar satisfação de onde você vai, o que você vai fazer. O que é você ter que trabalhar para ter seu dinheiro para poder comprar comida. Ou seja, o governo não vai ficar mandando uma cesta básica todo mês para você. Você tem que trabalhar para poder pagar seu aluguel. Você decidiu o que você vai fazer da sua vida, eles não sabem decidir, porque tudo o Estado direciona, né? E uma coisa incrível, cerca de 30% dos norte-coreanos que estão na Coreia do Sul, eles querem voltar para a Coreia do Norte. Porque eles não conseguem se adaptar. E por que eles não conseguem se adaptar? Porque aquilo que tem de mais precioso na nossa liberdade foi tirado deles, que é a liberdade de pensar. Porque desde pequenos, eles foram exaustivamente doutrinados. Está na Constituição do país. O Estado deve doutrinar para o socialismo. E eles são, assim, massivamente doutrinados. Eles são blindados de qualquer tipo de informação. Eles não, a gente, se a gente quiser, a gente acessa a internet e eu quero ler Che Guevara, quero ler Mao Tse-tung, posso ler. Eles não podem. Eles não têm acesso ao contraditório. Eles não têm acesso a uma segunda opinião. Eles aprenderam e foram doutrinados e de uma certa maneira domesticados para pensar como o Estado quer que eles pensem. E isso é muito triste. Você ser, a sua mente ser sequestrada, você ser moldado a partir de algo que alguém quer te moldar, é algo muito grave. E é uma reflexão que a gente fez bastante depois da minha esposa, quando a gente voltou, porque a gente falou, poxa, a gente não dá valor a coisas banais que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil não é uma maravilha, tem pobreza, tem desigualdade, né? Se uma pessoa que nasceu na periferia quiser ascender socialmente, ela vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que nasceu no bairro nobre, com uma família abonada, mas ninguém vai impedir ele de fazer alguma coisa porque o avô dele apoiou a ditadura militar. Então, assim, se a pessoa ela quiser economizar, como eu conheço gente que economiza o que pode, fala, eu quero sair do país, eu quero catar meu RG e atravessar para a Argentina. Pode. Né? Tudo bem que a Argentina é a melhor das escolhas, né? Mas você pode. Então a gente precisa aprender a dar valor ao que a gente tem de liberdade. Né? Tá muito atento também a quem de alguma maneira quer controlar o que a gente faz, quer moldar a gente ao que ele acha que é o certo. Porque num cenário extremo, um cenário de dominação extrema, é o que a gente vê na Coreia do Norte.
pessoas elas foram sequestradas do seu direito de pensar. É isso. Obrigado, gente.